Graça e paz, muito bom dia para vocês, tudo bem? Hoje é domingo e não sábado, como eu falei ontem. Então, vamos que vamos, porque hoje é dia do Senhor, dia de estar na companhia do nosso Deus fiel e bom, né? Como é bom estar com Ele. Deixa eu passar para vocês aqui a informação de quantas pessoas já estão concorrendo ao livro, ou aos livros, né? A Jane, que escolheu o Êxodo, Daniel, Mateus, Samuel, a Vânia, Daniel, a Ruth, Jeremias, a Lídia, Jó, a Zilma, Deuteronômio, a Leila, Isaías, o Eliezer, Provérbios, o Áquila, Salmos, a Elci, Jeremias, a Serene, Jeremias, a Hilda, Gênesis, né? Então tá aí, todo mundo, essas pessoas aqui já estão concorrendo ao livro. E o vencedor aqui foi Jeremias, né, gente? A maioria, porque a gente estava lendo, então estava bem aceso na nossa memória. Nós vamos então iniciar a nossa leitura. Hoje nós leremos Ezequiel, capítulos 3, 4, 5 e 6. Então vem comigo, vamos para a leitura. Ezequiel capítulo 3. Ainda me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enches as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi, e na boca me era doce como mel. O comissionamento do profeta. Disse-me ainda: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitos povos de estranho falar e de línguas difíceis, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te daria ouvido. Mas a casa de Israel não te daria ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Fiz a tua fronte como diamante, mais dura do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assuste com o seu rosto, porque são casa rebelde. Ainda me disse mais: filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras que te hei de falar e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e quer ouçam, quer deixem de ouvir, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus. Levantou-me o espírito e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que levantando-se do seu lugar dizia: bendita seja a glória do Senhor. Ouvi o talatar das asas dos seres viventes que tocavam uma nas outras, e o barulho das rodas juntamente com eles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Então fui até Abibe, aos do exílio que habitavam junto do rio Quebar, e passei a morar onde eles habitavam. E por 7 dias assentei-me ali, atônito, no meio o atalaia de Israel. Findos os 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso: certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara
não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu salvaste a tua alma. A mão do Senhor veio sobre mim e ele me disse: levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. Levantei-me e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vira junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé, e falou comigo e me disse: vai e encerra-te dentro da tua casa. Porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas, e não sairás ao meio deles. Farei que a tua língua se pegue ao teu paladar. Ficarás mudo e incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus: quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque são casa rebelde. O cerco simbólico de Jerusalém. Ezequiel, capítulo 4. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo, põe-no diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. Põe cerco contra ela, edifica contra ela fortificações, levanta contra ela tranqueiras e põe contra ela arraiais e arietes em redor. Toma também uma assadeira de ferro e põe-na por um muro de ferro entre ti e a cidade. Dirige para ela o rosto, e assim será cercada, e a cercarás. E isto servirá de sinal para a casa de Israel. Deita-te também sobre o teu lado esquerdo, e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele. Conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás sobre ti a iniquidade dela. Porque eu te dei os anos da sua iniquidade, segundo o número dos dias, 390 dias, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por 1 ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Eis que te prenderei com cordas, assim não te voltarás de um lado para o outro, até que cumpras os dias do teu cerco. Desculpa. Toma trigo e cevada, favas e lentilhas, aveia e centeio, mete-os numa vasilha e faze deles pão, segundo o número dos dias que te deitares sobre o teu lado, 390 dias comerás dele. A tua comida será por peso, 20 ciclos por dia, de tempo em tempo a comerás. Também beberás a água por medida, a sexta parte de 1 hin, de tempo em tempo a beberás. O que comeres será como bolos de cevada, cozê-lo-ás sobre o esterco de homem à vista do povo. Disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações para onde os lançarei. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi animal morto de si mesmo, nem dilacerado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. Então ele me disse: deite esterco de vacas em lugar de esterco humano, sobre ele prepararás o teu pão. Disse-me ainda: filho do homem, eis que eu tirarei o sustento de pão em Jerusalém. Comerão o pão por peso e com ansiedade beberão a água por medida e com espanto. Porque lhes faltará o pão e a água, espantar-se-ão uns com os outros e se consumirão nas suas iniquidades. Ezequiel capítulo 5. Tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada, como navalha de barbeiro, a tomarás e a farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. 1/3 parte queimarás no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Tomarás outra 1/3 parte e a ferirás com uma espada ao redor da cidade,
e a outra terça parte espalharás ao vento. Desembainharei a espada atrás deles. Desta terça parte tomarás uns poucos e os atarás nas abas da tua veste. Destes ainda tomarás alguns e os lançarás no meio do fogo, e os queimarás. Dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. As causas do cerco de Jerusalém. Assim diz o Senhor Deus: esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos, praticando o mal, mas mais do que as nações e transgredindo os meus estatutos, mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porque sois mais rebeldes do que as nações que estão ao vosso redor, e não tendes andado nos meus estatutos, nem cumprido os meus juízos, nem procedido segundo os direitos das nações ao redor de vós, por isso assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo estou contra ti, e executarei juízo no meio de ti, à vista das nações. Farei contigo o que nunca fiz, e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Portanto, os pais devorarão a seus filhos no meio de ti, e os filhos devorarão a seus pais. Executarei em ti juízos, e tudo o que restar de ti espalharei a todos os ventos. Portanto, e tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, pois que profanaste o meu santuário em todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, eu retirarei sem piedade os olhos de ti e não te pouparei. Uma terça parte de ti morrerá de peste, será consumida de fome no meio de ti. Outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e a outra terça parte espalharei a todos os ventos e desembainharei a espada atrás dela. Assim se cumprirá a minha ira e satisfarei neles o meu furor e me consolarei. Saberão que eu, o Senhor, falei no meu zelo quando cumprir neles o meu furor. Por-te-ei em desolação e por objeto de opróbrio entre as nações que estão ao redor de ti, à vista de todos os que passarem. Assim serás objeto de opróbrio e ludíbrio, de escarmento e espanto às nações que estão ao redor de ti, quando eu executar em ti juízos com ira e indignação em furiosos castigos. Eu, o Senhor, falei. Quando eu despedir as malignas flechas da fome contra eles, flechas destruidoras que eu enviarei para vos destruir. Então aumentarei a fome sobre vós e vos tirarei o sustento de pão. Enviarei sobre vós a fome e bestas feras que te desfilharão. A peste e o sangue passarão por ti e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, falei. Profecia contra a idolatria de Israel, Ezequiel capítulo 6. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, vira o rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles dizendo: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales: Eis que eu mesmo, trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos. Ficarão desolados os vossos altares e quebrados os vossos altares de incenso. Arrojarei os vossos mortos à espada diante dos vossos ídolos. Porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos ídolos e espalharei os vossos ossos ao redor dos vossos altares. Em todos os vossos lugares habitáveis, as cidades serão destruídas e os altos ficarão desolados, para que os vossos altares sejam destruídos e arruinados, e os vossos ídolos quebrados e extintos, e os vossos altares do incenso sejam eliminados e desfeitas as vossas obras. Os mortos à espada cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Os mortos à espada cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Mas deixarei um resto, porquanto algum de vós
Alguns de vós escapareis da espada entre as nações, quando fordes espalhados pela terra. Então se lembrarão de mim os que dentre vós escaparem entre as nações para onde foram levados em cativeiro, pois me quebrantarei por causa do seu coração dissoluto, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos, que se prostituíram após os seus ídolos. Eles terão nojo de si mesmos, por causa dos males que fizeram em todas as suas abominações. Saberão que eu sou o Senhor e não disse debalde que lhes faria este mal. Assim diz o Senhor Deus: bate as palmas, bate com o pé e dize: ah, por todas as terríveis abominações da casa de Israel, pois cairão a espada e de fome e de peste. O que estiver longe morrerá de peste. O que estiver perto cairá a espada, e o que ficar de resto e cercado morrerá de fome. Assim neles cumprirei o meu furor. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando os seus mortos à espada jazerem no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares, em todo o outeiro alto, em todos os cimos dos montes, e debaixo de toda árvore frondosa, debaixo de todo o carvalho espesso, lugares onde ofereciam suave perfume a todos os seus ídolos. Estenderei a mão sobre eles e farei a terra tornar-se desolada, desolada desde o deserto até Ribla, em todas as suas habitações, e saberão que eu sou o Senhor. Encerramos a leitura de hoje e que Deus possa abençoar-nos grandemente neste dia, né? Que nós possamos servi-lo com alegria, indo ao culto para realmente cultuar ao Senhor, aproveitando todo o momento do culto para engrandecer o nome do nosso grande Deus. E que você possa buscar a paz, empenhar por alcançá-la, tá? No que depender de você, tenha paz com todos os homens e que a paz de Cristo seja árbitro em seu coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos?